Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 23 até o versículo de número 27. E após a leitura, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 ao versículo 27. A palavra do nosso Deus diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Vamos ler o versículo 27 juntos. E maravilharam-se os homens, dizendo: Amém. Que Deus nos abençoe nesse tempo de palavra do Senhor. Essa pergunta é intrigante. No versículo de número 27. Quem é este? Talvez, para muitos, conhecer a Jesus e saber quem é o Senhor Jesus ainda é algo muito curioso e espantoso. E, portanto, olhar um texto como esse, essa pergunta ecoa ao nosso coração, porque você percebe que o Senhor Jesus trata com discípulos, e ao tratar com seus discípulos, ele repreende também os seus discípulos pela sua falta de fé. E pela sua falta de fé e de saber quem era o Senhor Jesus, eles perguntam: quem é este? Talvez há ações que Cristo faz que nos surpreende até os dias de hoje. Respostas de oração que eu e você fazemos, e que por muitas vezes ficamos até mesmo achando estranho quando rapidamente o Senhor nos responde. E nós perguntamos: mas Senhor, o que é isso? Como assim? Como o Senhor fez algo tão maravilhoso? Quem é esse Deus que eu creio? Quem é esse Deus que eu sirvo? Quem é esse que faz tantas e tantas coisas maravilhosas? Ao olhar para esse texto, nós somos convidados a nos aquietar nesse Deus que nos surpreende, a nos confortar e nos consolar nesse Deus que faz grandes maravilhas, a olhar para esse Senhor e nos surpreender com o seu agir, porque Ele mesmo sendo um Deus tão grande, tão bondoso, tão maravilhoso, ainda assim Ele cuida de nós. Mesmo tendo nossas ações de pecado, mesmo em desobediência ao Senhor Deus, mesmo cometendo os mais piores tipos de comportamentos, mesmo assim o Senhor nos surpreende com o seu amor e com o seu cuidado. Mas antes de olhar esse texto, me permita, por favor, a título de não ser acusado pela minha consciência de não falar sobre isso. Dentro desse texto há um aspecto cristológico tão importante dentro da cristologia, que é o estudo sobre quem é o Senhor Jesus, o comportamento do Senhor Jesus, as ações de Jesus, os ensinos de Jesus e também a pessoa do Senhor Jesus. Ao olhar para esse texto, duas coisas nos chamam a atenção sobre a pessoa de Jesus. Em dois momentos aqui nesse texto, é algo estranho, ou talvez poderia ser algo muito comum, porque nós estamos tratando de uma pessoa que tem duas naturezas. Ele é humano e divino. Não metade, mas 100%. 100% homem e 100% Deus.
E nesse texto nos mostra isso de maneira muito clara diante dos nossos olhos. No início do texto você percebe no versículo número 24, no finalzinho do versículo 24, que diz: entretanto, Jesus dormia. Mas ao mesmo tempo, dentro do próprio contexto, ele acorda e diz assim, e levantando-se, versículo 26, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Ao mesmo tempo que nós vemos um homem cansado, sobrecarregado do trabalho diário, no seu processo de evangelismo, você pode ver um pouco no contexto, no capítulo número 8 e também no capítulo 5 até o capítulo 7. O Senhor Jesus, cansado, deseja tirar um pequeno cochilo, talvez como eu e você. Depois de um dia de muito trabalho, de muito esforço, o que nós queremos é chegar em casa e ter a hora bendita. E me permita, talvez vou apanhar em casa, porque eu escuto essa frase todos os dias. Quando à tarde chega a hora de dormir, as meninas já estão deitadas, eu escuto a frase todos os dias da Samara: ai, essa hora bendita. Quando você descansa, você vai cochilar. Ou então quando você acaba de comer aquela feijoada e a barriga está cheia, vem aquele sono, e você vai lá e tira aquele cochilão, vai ser bom. Depois de um dia de trabalho, de muito a fazer. O que Jesus está fazendo é como eu e você, olhando a sua parte humana. Ele estava cansado. Eu creio que eu já falei para os irmãos aqui de uma série chamada The Chosen, que fala dos discípulos ou dos enviados. Ele conta a trajetória do Senhor Jesus. E tem uma cena que me chamou muita atenção. Em um dia o Senhor Jesus estava em uma tenda o dia inteiro, fazendo curas, milagres, atendendo as pessoas, e os seus apóstolos, os seus discípulos, em um pequeno arraial, onde eles prepararam cabanas, para então tirar o seu cochilo e ali descansar. E eles preocupados com o Senhor Jesus, porque ele não vinha nem para comer direito. A fila grande, um apóstolo vinha e reclamava, e dizia: nossa, ele não está vindo, cadê o mestre? Nós queremos estar com o mestre, e todo aquele momento, e de repente o Senhor Jesus vem. Os apóstolos se levantam, vê o Senhor Jesus andando, o Senhor Jesus só fala assim: oi, tchau, e vai para a cabana e bum, na cabana, dorme, e eles ficam olhando para o outro assim, ele não vai falar nada. Não, ele está cansado, ele vai descansar. A sua humanidade. Mas ao mesmo tempo, nós vemos aqui também a sua divindade. Nós vemos aquele que nos surpreende porque ele é o próprio Deus. Nós vemos esse aqui que nos surpreende por ser aquele que criou todas as coisas, deu ordem a todas as coisas. Nós somos surpreendidos porque vemos no Senhor Jesus Cristo aquele que disse: haja luz e houve luz. Aquele que tudo fez e tudo subsiste sobre ele, a tudo aquele que ele criou e tudo está debaixo dos seus pés, ele governa, ele é o Senhor, e por isso ele tem completa autoridade para dizer à sua criação: aquieta, faça isso ou faça aquilo. Porque ele é o todo-poderoso Deus. O que traz surpresa a esses discípulos está nesse contexto. Como aquele que acaba de dormir, nós estamos caminhando com ele, ele está dormindo, ele está cochilando, acorda e de repente, em uma só palavra, tudo fica calmo. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que em uma só palavra traz paz em meio ao caos, que traz paz em meio à tempestade. Mas olhe por favor o texto, e dentro desse contexto tão belo, o capítulo número 8, o Senhor Jesus está fazendo alguns sinais, alguns milagres, depois de um longo ensino, registrado em Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7. No capítulo 8, o Senhor Jesus está descendo no Sermão da Montanha, e ele tem alguns encontros. O primeiro encontro que ele tem é com um leproso. Ao se encontrar com um leproso, o Senhor Jesus o purifica. Depois ele tem um encontro com um centurião romano. E nesse centurião romano, ele vem clamando sobre a vida do seu servo. E o Senhor Jesus o cura de maneira, não estando presente, mas apenas com o poder da sua palavra. Assim também ele vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Depois faz mais outros e outros milagres e também liberta as pessoas que estão cativas no poder de Satanás. E no versículo de número 18 ao versículo 22, o Senhor Jesus coloca à prova aqueles aos quais querem segui-lo. Algumas pessoas diziam:
eu quero ir com o Senhor, deixa eu ir com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, estou vendo muitas pessoas te seguindo. Jesus diz para eles: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não tenho casa, eu não tenho propriedades, eu sou apenas um mestre, eu não tenho dinheiro algum. Se vocês quiserem vir comigo, vocês vão recostar as suas cabeças em pedras, porque vocês não vão entrar em grandes palácios. Esse é o meu ministério. Senhor Jesus, não, eu quero ir com o Senhor, mas deixa eu enterrar os meus parentes, deixa eu fazer alguns rituais. O Senhor Jesus: olha, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Se você não quer me seguir, se você não está disposto a abandonar até mesmo a sua família, abandonar algumas coisas para ser um meu discípulo, você não é digno de mim, e portanto você precisa ter uma fé verdadeira, genuína. Mas o que me chama a atenção é o que linka esse texto com o contexto. O versículo número 18, o Senhor Jesus, Mateus narra assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Qual é essa outra margem? Versículo número 28. Tendo chegado a ele a outra margem, a terra dos Gadarenos. Portanto, nós temos um texto que está em volta de ações em que o Senhor Jesus ordena que os seus discípulos, e juntamente com ele, passe para um local, e naquele local ele apenas faz um único milagre, trazendo uma recuperação na vida de um homem que estava possesso por espírito demoníaco. Mas eu quero olhar para esse texto e aqui destacar algumas coisas. A primeira coisa que nós olhamos para esse texto, a partir do versículo número 24, é que enquanto eles estão caminhando ou estão navegando, há uma tempestade que chega sem avisar. Há uma tempestade que chega sem dar alarmes. E portanto, nós podemos entender que há tempestades que chegam de maneira repentina. E essa é a situação. Lembre-se que a maioria dos discípulos do Senhor Jesus, eles eram homens treinados no mar. Eram homens que tinham completa consciência daquele mar ali também da Galileia. Era comum também, nós não podemos descartar, que era comum naquela região haver algumas tempestades naquele momento. Mas o que o texto nos mostra, a leitura que nós temos do texto, tanto no português, também na língua grega, é que aparentemente o dia estava claro, um dia propício para a navegação, um dia muito tranquilo para navegar, um dia com o céu estrelado, onde não haveria nenhum tipo de manifestação de chuva, de nenhuma tempestade. E por isso eles tomam os barcos e vão. Ao entrarem nos barcos, aparentemente, talvez no meio da trajetória, sobreveio uma grande tempestade, ao qual pega esses homens de maneira surpresa, onde eles não esperavam uma tempestade também daquele tamanho. Porque se você olhar para o texto, além de vir uma tempestade, o texto vai dizer que o barco era varrido. A expressão varrido aqui não é sempre ser agitado de um lado para o outro. Varrido aqui é como se fosse algo sendo engolido pelas ondas. As ondas eram tamanhas que o barco sumia no meio das ondas, onde eles assustavam com o tamanho das ondas que estavam vindo. Há um documentário que eu gosto de assistir de vez em quando, chamado Pesca Perigosa. É uma pesca no mar de Bering. Eles pescam caranguejo num tempo do frio, um negócio muito bacana, e é muito angustiante, porque as ondas são gigantes, e você vê um pequeno barco, pelo menos eu penso que não é um barco tão grandão, você vê ele sendo engolido pelas ondas, e só de ver aquilo dá um certo pânico, porque meu Deus do céu, se eu estivesse num lugar como isso, o que eu faria? Mas era isso que estava acontecendo com os discípulos. Grandes ondas, que estavam quase colocando o barco a perecer. Portanto, há duas questões aqui dentro desse versículo 24. Primeiro, uma tempestade que chega sem avisar, uma tempestade que chega sem alarmes e surpreende a todos aqueles, até mesmo os mais experientes. E também uma tempestade que ela é avassaladora, que chega ao ponto de fazer com que grandes pescadores acostumados sejam tomados de medo, porque as ondas são extremamente gigantescas. Mas o texto também nos ensina algo um pouco mais.
aqui, que está relacionado com o clamor desesperado desses discípulos. O final do versículo 24 que nós lemos, Jesus estava dormindo, e no versículo 25 nós temos aqui algo extraordinário. Diz o texto: mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Ao olharem para aquela situação, eles se voltam ao Senhor Jesus e começam a clamar a Cristo, dizendo: olha, venha, nos ajuda, salva-nos, Senhor. Nos dê uma ideia, o que nós podemos fazer? Estamos morrendo. Talvez a imagem que nós temos aqui dos discípulos seja a imagem de Jonas. Quando lá em Jonas eles começaram a clamar: olha, clame ao seu Deus, lancem sortes para ver quem aqui está em pecado, e lancem ao mar, para que vê se o mar dá uma acalmada. Talvez eles digam: vamos, Senhor, vamos clamar, vamos orar ao Pai, para ver se toma alguma posição, estamos morrendo. E o Senhor continua dormindo. O Senhor não se importa que nós iremos perecer? O Senhor não se importa com a nossa situação? O Senhor não se importa com a nossa calamidade? Nós vamos morrer, salva-nos, perecemos. Há duas questões dentro desse texto, desse versículo 25, que são importantes para ser destacado. Primeiro, a incapacidade do homem em resolver grandes e terríveis situações. Notem que esses homens estão no meio do navio, no meio do barco, no meio do mar, sem ter completa condição de chegar ao porto em segurança, porque as ondas são terríveis, eles não podem fazer nada. A imagem que eu tenho é eles tentando tirar a água no meio do barco, para que o barco não viesse a pico. O desespero, um homem correndo para um lado, o outro para o outro, tudo, a vela, abaixando vela, levantando vela, correndo para todo lugar, pegando tudo aquilo que poderia fazer para que o barco não viesse a pico. Mas era tudo em vão. Nada do que eles poderiam fazer poderia trazê-los em segurança. E portanto nos leva a um segundo aspecto. Se há uma incapacidade do homem em resolver, o homem precisa desesperadamente de um Salvador. Ele precisa de alguém que venha ao seu resgate. Ele precisa de alguém que venha ao seu encontro. Ele precisa de alguém que venha e o arrebata, e o tira daquela situação de caos e traz paz em meio àquelas circunstâncias. E por isso eles vão a Cristo, não porque eles confiavam que Jesus Cristo poderia ter o poder de transformar e dizer o mar se acalma, porque se assim fosse, eles não ficariam surpreendidos. Mas eles clamam ao Senhor Jesus para ter ajuda. Mas esse texto nos mostra que o homem é incapaz de resolver os seus grandes dilemas somente com o poder do grande Deus. Somente em Cristo Jesus nós temos de fato a solução dos nossos dilemas, das nossas tempestades. Mas ao mesmo tempo nós vemos a graça do Senhor. E a graça do Senhor em manifestar diante desses homens não apenas o seu poder, mas apresentar-se como Deus criador de todas as coisas. Duas coisas também no versículo número 25, no versículo 26, nos chamam a atenção. Versículo 26 e 27. O Senhor Jesus acorda com o desespero dos seus discípulos, e antes mesmo de repreender o mar e de dizer acalma, ele volta para os seus discípulos e diz: vocês são homens de pequena fé. Eles repreendem a incredulidade. O Senhor Jesus vai ao encontro dos seus corações, para que eles pudessem abrir os olhos e perceber que quem estava com ele no barco era o Senhor Todo-Poderoso Deus. Que quem estava com ele no barco é aquele mesmo que com uma só palavra fez a cura de um leproso, com uma só palavra ressuscitou mortos, com uma só palavra fez grandes ações, e portanto eles precisavam olhar para o Senhor Jesus, não como olhos de homens normais, mas olhar para o Senhor Jesus e ver que eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Às vezes, nos momentos de dor, de angústia que sofremos, nós não gostamos de ser exortados. Por muitas vezes, nos momentos de angústia que vivemos, nós queremos apenas consolo. Nós queremos apenas alguém que venha, nos ouça e concorde com tudo aquilo que nós falamos, mesmo que seja algo ruim e pecaminoso.
E, portanto, até mesmo no meio da dor, do sofrimento, é necessário exortação para que se volte os olhos para Cristo Jesus e perceba quem é o Senhor Jesus. Após exortá-los, o Senhor Jesus volta-se para a tempestade, para o mar e simplesmente diz: aquieta-se. E o mar e as ondas ficam calmos, a chuva para, os ventos param e tem uma grande bonança. Tudo fica em paz. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o que os salmistas nos diz. Vou estar lendo aqui rapidinho. Salmo de número 65, do versículo de número 5 até o versículo número 7. É um salmo messiânico que fala sobre o poder de Cristo, daquele que é o Criador de todas as coisas. Ele diz: com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolida os montes, cingindo de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Ainda, o Salmo de número 107, no versículo número 23 até o versículo 30, o salmista nos diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, e que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma, andaram e camelearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Quem é esse? Esse é aquele que tem todo o poder, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que faz com que o mar se agita, mas ao mesmo tempo é aquele que diz para o mar se acalmar, e ele se acalma. Este é aquele que por muitas vezes tem surpreendido pessoas pelo seu poder. Eu quero aplicar esse texto na minha vida e na sua vida de algumas maneiras. A primeira é que, infelizmente, e me permita utilizar de maneira metafórica, como até mesmo as Escrituras nos dá esse direcionamento, de pegar algumas partes e entender de maneira metafórica. E tempestades aqui me permita trazer nesse sentido de grandes angústias, dificuldades que se levantam. E o texto nos mostra que, infelizmente, nós podemos ser surpreendidos com as coisas que podem acontecer sobre as nossas vidas, as quais nós não estamos preparados. Há grandes dificuldades que podem chegar sobre as nossas casas, pelas quais nós não estamos preparados ou nem foi avisado, que nos surpreende, faz testar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Deus, nos faz olhar e perceber se Deus está conosco ou não, e por muitas vezes ter o nosso coração impactado pelo medo, pela angústia e até mesmo pela falta de fé. Recentemente nós tivemos isso. Recentemente nós fomos surpreendidos por algo que não foi avisado. Nós fomos surpreendidos por 2 anos de grandes dificuldades, onde diante de uma pandemia muitos perderam a fé. Diante da pandemia, das angústias, do medo e do pavor, pensando que Deus não traria a solução, alguns até mesmo tiraram a vida. Dentro desse contexto de pandemia, muitos, infelizmente, perderam a vida. E famílias ficaram desoladas, sem esperança. E até mesmo questionando: por que Deus? Por que essa grande tempestade? Por que esse grande desafio?
Porque esse problema é tão sério. O que nós vamos fazer? O que eu quero dizer para você, meu amado irmão, é que nós possamos estar preparados em todo o tempo. Nós temos que estar preparados em todo o tempo. Mas nós não estaremos preparados para tudo. Pode ser que nós sejamos surpreendidos com coisas terríveis, aos quais o nosso coração e a nossa fé será testada. E nós não estamos isentos de passar por esses momentos onde que será avassalador, onde as ondas parecem que estão nos afogando, como os discípulos estavam. E talvez você possa pensar, mas eu sou cristão. Eu quero dizer para você, não é porque eu e você somos cristãos, que temos Cristo Jesus em nosso coração, que estamos isentos de passar por tribulações, enfrentar calamidades. Se você olhar o texto de maneira muito precisa, há duas coisas que nos chamam a atenção. Quanto ao Senhor Jesus, no capítulo 8, versículo 18, diz que o Senhor Jesus entrou no barco juntamente com eles. Versículo 23, ele ordena, versículo 18, ele ordena para que seus discípulos passem para outra margem. No versículo 23, ele em primeiro lugar entra no barco e ele está no barco dormindo. Há uma falácia muito grande que dizem que cristão não pode sofrer. Isso é mentira. É tão mentira porque a igreja vai passar por sofrimentos e sofrimentos maiores ainda. Calamidades maiores ainda. Se o nosso tempo está ruim, quero te dizer, é só o princípio das dores. Ainda não estamos vivendo uma grande tribulação. E portanto, não é porque nós estamos em Cristo que Cristo vai dizer assim: eu vou tirar a minha igreja desse momento de tribulação. Não. Os mártires, a igreja é marcada por tribulações. A igreja permanece de pé porque aqueles que passam por tribulações não negaram e continuaram crendo no Senhor Jesus, mesmo entregando a sua vida para a morte. Portanto, entenda em nome de Jesus. Não caia no erro de falsos ensinos e dizer que você está sofrendo, pode passar por atribulações e dificuldades porque você está em pecado. Não. Sendo um crente genuíno, você pode passar por dificuldades. Mas o que nos diferencia do mundo é que enquanto passamos dificuldades, o Senhor não está longe de nós, o Senhor está perto de nós. Os seus discípulos estavam passando as grandes dificuldades no meio do mar, e Cristo estava junto com eles, não os abandonou. E Cristo não nos abandonou em todos os momentos de dificuldade que nós passamos nas nossas vidas. Quer seja nos momentos de dor, de angústia, Ele sempre está ao nosso lado. Às vezes é nós que esquecemos de gritar: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Mas por fim, esse texto nos mostra algo maravilhoso. Porque no versículo 23, depois de uma grande tempestade, esse barco chega do outro lado da margem, em plena segurança. O Senhor os conduziu até o porto seguro. Não importa quais são as circunstâncias das nossas vidas, não importa quem nós somos ou o que nós éramos, se nós temos Cristo Jesus em nosso coração, tenha plena certeza que Deus vai te levar em segurança para o porto seguro. Que Deus te conduzirá em segurança para a eternidade. E é Ele mesmo que conduz a sua vida. Ele mesmo é que preserva as nossas vidas, pelos quais nada nos arrebatará de suas mãos. Quem é esse? Esse é aquele que morreu na cruz para te salvar. Este é aquele que diz ao mar para se aquietar, ele se aquieta. Ele é aquele que diz: sossegai e sabei que eu sou Deus.
Sou exaltado na terra, sou exaltado no céu.